falando sobre as variáveis de um gás, tá certo? Então vou começar falando sobre o estudo dos gases. Quando a gente fala de gases, a gente está falando do estado de agregação da matéria mais disperso que existe. Ou seja, a gente tem o sólido, o líquido e o gasoso, a gente tem o sólido, aquela fase mais ligada. O líquido, as forças intermoleculares tornam ele mais fluido, que é o fluido líquido, né? A água, por exemplo. E o gás, que é a parte mais dispersa, ou seja, a parte onde tem maior quantidade, menor, assim, as partículas são mais soltas, não há interação. Então, quando a gente fala de gás, o estado gasoso sofre influência direta das variáveis de estado, que são aquelas últimas lá que eu vou mostrar depois, tá certo? Então, não é comum encontrar no estado gasoso interações intermoleculares, ponto de hidrogênio, força de polo, polo permanente, não vamos encontrar isso num gás, tá certo? E, por isso, as partículas possuem alto grau de liberdade ou alto grau de desordem, que é a entropia, visto na segunda lei da termodinâmica, beleza? Mas aí quando você fala de um gás, a gente tem que sempre se lembrar que um gás é uma das fases da matéria onde você vai ter maior liberdade possível de partículas. E para estudar isso, a gente precisa de 3 variáveis, que são a pressão, o volume e a temperatura, que eu vou falar disso já já com vocês, tá bom? Só que para estudar isso, gente, essa aula está sendo gravada, tá todo mundo aqui ao redor, viu? Então, ó, quando a gente fala de gás, para a gente entender essas variáveis do gás, a gente precisa presumir o conceito de gás ideal. Quando a gente vai falar de gases, a gente precisa entender que a condição para estudar esses gases é uma condição teórica, que nós chamamos de gás ideal. O que é o gás ideal? É uma condição teórica que permite obter as expressões matemáticas, que eu vou mostrar a vocês na próxima aula, que relacionam as grandezas físicas, possibilitando o entendimento das transformações gasosas. Ou seja, na verdade, essas condições elas não existem assim no dia a dia, não é comum ter essas condições de idealidade, porque é ideal. O que é uma coisa ideal? É uma coisa que eu digo assim, ó, era bom que fosse assim, mas não é. A realidade é outra. É a expectativa e a realidade. Entendeu? A expectativa era essa, a realidade é outra. Então o ideal é a expectativa. Na verdade, tu imaginou uma condição de idealidade, certo? Para poder fazer, permitir os cálculos que a gente vai usar nas próximas aulas, beleza? E aí, a gente entra na condição de variável de estado. Quando a gente fala de variável de estado, a gente tem que lembrar que temos 3 para a física, e aí a gente joga uma quarta que eu não coloquei ainda, porque eu vou falar dela no momento específico, que é o número de mols, tá certo? Então temos ainda o número de mols, que eu não coloquei aqui no quadro. Aqui no quadro eu só vou falar sobre pressão, que é descrito na física como força sobre área. Pressão, pessoal, imagine que a pressão é a seringa. Pronto, vamos pensar numa seringa de injeção, certo? Não tem aquele cabinho que sobe e desce na seringa? É aquilo que faz aumentar ou diminuir a pressão dentro do recipiente, por exemplo. Mas também, não necessariamente, por exemplo, pneu de bicicleta, pneu de carro, pneu de moto. Tem que levar ar, não é isso? Imagine agora que, vamos dizer assim, o pneu está baixo. Então a gente diz que ele está baixo porque a pressão está baixa, não é isso? Quando você vai lá no borracheiro e bota lá aquele pinto para encher o pneu, o que ele está fazendo? Está aumentando o quê? A pressão interna do pneu. Ou seja, ele passa a não ficar mais baixo, não é isso? A gente fica na calibragem certa. Ah, vou calibrar o pneu agora. Então a calibração do pneu também é que significa que eu coloquei ar dentro do pneu. Se o pneu estiver muito cheio, o que o borracheiro faz? Ele seca, não é isso? Então ele diminui a pressão interna no pneu. Então veja, existem 2 formas de eu entender pressão. Um pneu de uma moto, de um carro, de uma bike, ou também pode ser como uma seringa, né? Porque veja só, se você vai tomar uma injeção ou tirar sangue, o que acontece? Quando a enfermeira ou o enfermeiro lá, né, insere a agulha dentro da sua veia, se ele não puxar, a seringa não vai encher sozinha, vai? Então ele faz um vácuo na seringa para esse vácuo puxar o seu sangue da veia para fora, né? Tem também um outro dispositivo hoje em dia, que nem é agulha mais, né? É um catetezinho que ele bota na sua veia, e quando ele encaixa o tubo, ele já sai sozinho o sangue. Por quê? Porque ali ele está pressurizado. É a pressão interna do seu corpo empurrando o sangue para fora. Mas por quê? Como é que a gente imagina a pressão? Vocês agora estão fazendo pressão sobre o chão, porque vocês estão sentados numa cadeira e essa cadeira está exercendo uma força sobre uma área, ou seja, a área do assento da cadeira. Então essa força, que no caso aí de vocês agora é a força peso,
Está fazendo o quê? Ela está pressionando o chão. Se esse chão não tivesse sido bem feito, não tivesse um concreto rochedo, não tivesse uma laje por baixo, ele poderia desabar com a gente em cima. Como acontece em alguns lugares, né? Quantos as pés já desabaram? Quando a gente vai fazer uma laje, por exemplo, a gente tem que calcular qual é a compressão que essa laje suporta. Qual é o peso que essa laje suporta? Então, na pressão a gente vai encontrar as seguintes unidades. Milímetro de mercúrio ATM, que é o que a gente vai muito usar em gases. Esse aqui. Mas também pode ter a pressão em bar, né? BAR, como está aqui, que é barométrica. Torr, porque é derivado de Torricelli, vocês devem lembrar esse nome de algum lugar. E PA, que é Pascal, beleza? E aqui a relação que tem, ó, milímetro de mercúrio ATM, cada um ATM. O que é um ATM, gente? É a pressão ao nível do mar. E vocês sabem que quando a gente sobe, a altitude aumenta, a pressão cai. Quando a gente está descendo, a pressão aumenta, certo? Então, quando eu estou elevando, estou indo para Gravatar, aí eu estou subindo, é isso? Serra Negra. Então a pressão cai. Se eu descer ao nível do mar, assim, o nível do mar daqui, que é 1 atm, a pressão vai aumentar. Por isso que quando o mergulhador está mergulhando, obviamente, né? Ele, para subir, ele tem que subir devagarzinho. Ele precisa fazer a descompressão. Ele sobe, aí para. Ele sobe de novo, aí para. Se ele subir de vez, ele morre. Por quê? A descompressão exagerada, extrema, causa absorção de nitrogênio e outras coisas mais, né? Aí tem um malzinho que o nome dele não esqueci agora. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube e souber o nome desse mal, por favor, coloque no comentário, tá certo? A outra variável do estado do gás é o volume. Volume é capacidade, tá? Lembra de novo da seringa. Tá aqui o elo da seringa. Aquele tubinho antes de eu colocar o cabinho, certo? Aquilo ali é o volume. Se eu apertar a seringa, eu diminuo o volume. Claro, isso é muito fácil de entender. Ó, apertei a seringa, o volume está aqui embaixo. Puxei a seringa, o volume aumenta. Observe que quando eu aperto a seringa, o volume diminui e a pressão aumenta. Porque pressão e volume são grandezas inversas. Olha só, vou folgar a seringa, puxei, ó. Aumentei o volume, folguei as moléculas do gás. Elas estão folgadinhas, certo? Apertei a seringa, diminui o volume, ficou um acosto da molesta. Beleza? Comecei a coxar aqui, não estou mais conseguindo fazer, né? Como elas estão muito apertadas, muito próximas umas às outras, elas vão começar a bater mais umas entre si e a pressão vai aumentar. Por isso que eu coloquei aqui, ó, que a pressão ela é relacionada com a quantidade de partículas no recipiente, com o volume do recipiente ou com o número de colisões, né, que essas partículas executam entre si. Tudo isso é pressão, beleza? Pense também no seu bujão de gás, tá, pessoal? Como é que a gente percebe que o gás vai acabar em casa? Quando ele começa a diminuir a pressão dele. Você conhece, quem cozinha todo dia sabe quando o gás vai acabar. Quando você cozinha todo dia, você vê o tamanho da chama. Você está acostumado com aquela chama. Quando você vê que o gás está acabando, você vê que ela está diminuindo, cara. É notório isso. Pessoal, tem alguma pergunta para fazer sobre isso aqui? Porque a pergunta eu vou repetir para a gravação, porque a pergunta também pode ser de hoje, tá certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta sobre o assunto? O senhor falou que o lance de puxar, tá ligado? Quando a gente puxa, o senhor falou como se o corpo fizesse pressão para sair, não a seringa, é isso? É, porque aí você, veja só. Veja, a pergunta importante da nossa querida aluna ali, ó, veja que formalidade. Ela perguntou o seguinte, ó, quando eu estou usando uma seringa para tirar sangue, por exemplo, no laboratório, aí a pressão que eu estou puxando, está fazendo tipo uma espécie de pressão para puxar, mas veja o que acontece. Dentro do seu corpo, o sangue exerce uma pressão, certo? Que é justamente a pressão arterial, que geralmente dá 12 por 8, 14 por não sei quanto, 10 por não sei quanto, tá certo? Isso é a pressão sistólica e diastólica, que é a pressão de entrada e saída. Pressão de saída do coração, que é maior, e a pressão de entrada no coração, que é menor. Quando o sangue sai do coração para o resto do corpo, ele é bombeado com a pressão, e quando ele chega ao coração, vindo do resto do corpo, tem outra pressão. Por isso que se mede a sistólica e a diastólica. Beleza? Quando um enfermeiro ou um profissional de saúde enfia uma agulha na sua veia
para coletar sangue seu, ele normalmente não precisaria fazer isso. Mas só que a seringa, ela não é muito molinha de andar, entendeu? Você precisa ou empurrar ou puxar. Tanto é que hoje em dia, por exemplo, aqui no CERF, por exemplo, é outro laboratório, porque eu só uso o CERF, né, infelizmente. Aí eu boto, o cara bota lá, né? Ele nem precisa puxar. Ele bota um tubo que não sai sangue. Quando ele bota o tubinho encaixado, faz tac, aí o sangue espirra sozinho. Porque aquilo ali é a pressão do meu corpo já empurrando o sangue para fora. Ele abriu o canal ali para poder o sangue sair. Já nos sistemas mais, vamos dizer assim, menos recursos financeiros, tem que usar a famosa seringa mesmo. Aí ele enfia a agulha na veia, só que o êmbolo da seringa, o que regula a pressão, não vai e volta sozinho. Tipo, você nunca vai ver o cara enfiando a seringa em você e o êmbolo saindo sozinho assim, ó. Não, precisa que ele puxe. Aí que acontece? Duas coisas. A pressão do seu próprio corpo. E a segunda coisa é o vácuo formado dentro da seringa. Quando você bota o dedo assim na ponta da seringa e puxa ela com força, você fez vácuo. Isso. Se você tirar o dedo daqui, ela volta sozinha. Se você botar o dedo aqui na ponta da seringa, sem agulha, tá? Botar aqui na seringa e puxar o êmbolo, sem o ar entrar, você fez vácuo nesse trecho aqui. Tá certo? Aí, se você soltar com o dedo aqui ainda, ela volta pro lugar. Porque o vácuo puxou de volta. Beleza? É assim que funciona a seringa. Ah, na veia dá errado, muito errado. Certo? Sai da frente já, viu? Bom, voltando pra cá. Olha só. E volume, medida da capacidade do recipiente. Volume é outra variável de estado. Volume, como eu falei, né? É aquele trecho da seringa que fica entre o êmbolo e a ponta. Quais são as unidades que a gente vai utilizar muito em volume? O centímetro cúbico e o ml. Ou, em alguns casos, o litro. Dificilmente eu resolvo questões com decímetro cúbico, mas tem. Pode encontrar, tá? E aí, mais difícil ainda, só quando são grandes volumes, o metro cúbico. Por exemplo, na caixa d'água da casa de vocês, era comum antigamente, hoje não vem mais, vir em metro cúbico. Metro cúbico, cada um vale 1000 litros. O que é o metro cúbico, pessoal? Por exemplo, imagine esse quadrado aqui no chão da sala. Ele tem 1 metro por 1 metro. Esse quadrado tem 1 metro de largura por 1 metro de comprimento. Se você subir uma parede aqui de 1 metro de altura e encher de água, dá 1000 litros de água. Isso aqui é o metro cúbico, beleza? Então, pessoal, por último, para terminar, a temperatura, certo? A temperatura vai medir o grau de agitação do sistema, certo? Ou seja, quando um sistema gasoso recebe calor ou perde calor, essas moléculas podem se agitar mais ou menos. Se eu recebo calor, mais agitado. Menos calor, menos agitado. Beleza? Então é assim que funciona. As unidades de medida são o Kelvin, né, ou o Celsius. Mas a gente vai usar sempre o Kelvin, tá certo? Todas as formas de gases que a gente vai usar na próxima aula vão estar sempre em Kelvin. Tá bom, pessoal? Então, bem, pessoal, por hoje foi só isso, né? Assim, para o momento de hoje, a gente viu basicamente só as variáveis de um gás, o conceito de gás ideal. Na próxima aula eu vou trabalhar com as transformações gasosas e aplicar alguns exercícios de exemplo, certo? Até a próxima, a gente se vê na próxima aula.